E para dizer que com os meus 36 anos, eu descobri que uma coisa simples, que uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e eu nunca fiz com medo de julgamento, me ajudaram numa crise de pânico e me fizeram sair de uma situação muito séria. Sempre fui muito ligada nessa questão audiovisual desde criança e com a parte de arte. São 2 mundos que eu sempre tive uma ligação forte e eu sempre fui muito interessada por cinema, sempre fui muito interessada por, curiosidades a respeito dessas coisas, de grandes produções, de filmes que eu gostava, sempre pesquisei muito sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive esse lado artístico. Eu sempre desenhei desde pequena, eu sempre fiz escultura, eu pintava tela, enfim, eu pintava o set literalmente. Quando surgiu o YouTube e quando eu, na verdade, comecei a consumir mais esse tipo de conteúdo, eu sempre achei muito interessante, eu sempre quis ter um canal no YouTube para falar sobre alguma coisa. Eu sempre quis ter um canal para falar sobre alguma coisa. Eu tive várias ideias. Tive vontade de ter um canal de desenho, eu tive vontade de ter canal sobre filmes, eu tive vontade de ter um canal ensinando a trabalhar no Photoshop, eu tive vontade de ter um canal para falar sobre casos criminais. Eu sempre tive vontade, mas por que que eu nunca coloquei em prática? E isso é um ponto muito importante. Medo de julgamento. Sempre tive muita vergonha de falar em frente de câmera, eu sempre fui muito tímida para esse tipo de coisa, apesar de parecer que eu, na vida real, eu falo pelos cotovelos, entendeu? Todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito, eu falo rápido, enfim, essa sou eu. Mas quando liga a câmera, eu paro. Inclusive, eu não paro com as mãos, não sei se vocês perceberam, gente. É isso. E aí, o que que aconteceu? Eu precisei ter um colapso emocional para eu descobrir que eu precisava parar de me preocupar com o que as pessoas pensavam e fazer coisas que eu gosto, pro meu bem. Então vamos lá, a parte séria da situação. Gente, saúde mental é uma coisa muito, muito, muito séria. A gente sabe que tem muita gente que não leva isso a sério, mas é um assunto delicado. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso aqui, então eu não vou me aprofundar. Mas cuidar da sua saúde mental é algo importantíssimo e é algo muito difícil, porque é você contra você mesmo. E desde o ano passado, por conta de algumas escolhas no âmbito profissional que eu fiz, me desestabilizaram demais. E virou uma sucessão de acontecimentos, uma coisa que desencadeou outra, e eu não consegui controlar, e só foi piorando. E até que estava tudo bem, né? A gente estava naquela fase do tampar o sol com a peneira, né? Tudo vai dar certo, com o tempo tudo se organiza, mas há uns 60 dias aconteceu algumas coisas que realmente foram aquela gota d'água para que tudo transbordasse e tudo saísse exatamente fora do controle. E eu tive uma crise muito forte, eu tive crise de pânico, eu não consigo ainda sair de casa, eu estou ainda, né, me reconstruindo, vamos colocar assim. Mas olha só que interessante. O que que me ajudou? Vídeos na internet. Mas calma. Começou porque realmente, como eu disse, eu tive essas crises, eu parei de sair de casa, porque eu não tinha condições de sair de casa, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não conseguia. Como eu disse, eu sempre fui muito ligada na parte de audiovisual, sempre gostei muito de série, de filme, de tudo. Nem isso estava me prendendo, eu não conseguia, minha cabeça não parava. Enfim. Falei assim, tá, qual que é outra coisa que eu sou apaixonada desde criança? Videogame. Gente, sempre gostei de jogos, então sempre desde criança não, porque eu ganhei meu primeiro PlayStation, acho que eu tinha 15 anos.
Mas, assim, sempre foi minha paixão. E desde então, eu não parei de jogar videogame. Ah, mas eu tenho 36 anos e jogo videogame. Tá, vamos chegar nessa parte. Eu falei assim, vamos tentar. Vou abrir um jogo, inclusive Baldur's Gate, muito bom. Fica a minha recomendação para quem gosta de jogo baseado em D&D. Enfim, gente, é um jogo imenso. É um jogo que tem muito texto, tem muito livro que você precisa ler. Eu falei assim, vou conseguir, acho que, ocupar a minha cabeça. E aí eu comecei a jogar. Por que não abrir uma live? Pensei. Ninguém conhece, ninguém sabe, né? Daqui eu moro numa cidade pequena. Eu falei assim, ninguém vai nem saber. Eu vou abrir só para distrair a cabeça. Enfim, no primeiro dia que eu abri a live jogando esse jogo, apareceu bastante gente. E as pessoas, né, entrando e conversando, perguntando se eu já tinha jogado o jogo. Resumindo a ópera, foi algo que ajudou eu escapar daquele meu problema que eu tava. Eu saí, né, da vida real ali um pouquinho, conversando com pessoas, tipo, sobre outros assuntos. E foi algo que me ajudou muito. E eu comecei a abrir lives todos os dias, porque isso estava me ajudando com as minhas crises de pânico e ansiedade, né? E as pessoas ali, por mais que elas vinham às vezes que... Gente, teve dia de eu abrir live com a cara desse tamanho de tanto chorar, entendeu? Mas ali o pessoal tava ali, eles conversavam comigo e tal. Uma rede de apoio que eu não imaginei que eu ia ter. E foi me ajudando a melhorar, foi me ajudando a passar pelos momentos difíceis, pelos momentos de crise. E olha só, é uma coisa que eu não me permitia fazer, inclusive naquelas ideias de vídeos de YouTube que eu tive, tinha a ideia de fazer um canal de jogo, porque como eu disse, eu nunca parei de jogar. Eu sempre achei. E eu consumo muito esse tipo de conteúdo. Eu gosto de ver outros streamers jogando os jogos para ver como eles jogam. Enfim, né? Quem é desse mundo vai me entender. Mas eu nunca me permitiria fazer um canal no qual eu postasse vídeos jogando algum tipo de jogo, porque na minha cabeça não é o tipo de coisa que as pessoas esperam de uma mulher de 36 anos. Então eu sempre tive esse medo de julgamento. Mas aos poucos eu fui percebendo que as pessoas, ao invés de me criticar, as pessoas estavam me apoiando, né? Estavam me apoiando, falando assim, nossa, Jaque, né? Você fala bem, você... É legal assistir suas lives, tipo, o público foi ficando fiel, eu fui ganhando inscrito. E isso foi me animando. Eu falei, gente, eu não tô preparada pro YouTube ainda. Até que um belo dia eu acordei e falei assim, por que que eu não tô preparada pra isso? Resumindo, né? Que senão eu vou ficar aqui 1 hora falando e vocês não querem ouvir eu falando por 1 hora. O que eu quero deixar com esse vídeo? Na verdade, é meio que um desabafo. Eu deixei por muitos anos de fazer coisas que eu queria fazer com medo de julgamento, com medo do que as pessoas iam pensar e com medo do que iam falar. E a gente não consegue controlar o que as pessoas pensam sobre a gente, o que as pessoas falam sobre a gente, ou como as pessoas interpretam as nossas atitudes. Na verdade, a gente se preocupa demais com essas coisas, quando na verdade a gente não deveria se preocupar com isso. A gente tem que fazer coisas que fazem bem pra gente. Enfim, porque no final do dia é só você e você mesmo. Então, não fica se preocupando com o que as pessoas estão pensando de você ou com o que as pessoas vão falar sobre você. Faça coisas que te dê prazer, faça coisas que te faça feliz. Às vezes você está deixando de fazer algo que vai te trazer algum resultado que você nem imagina, porque você não fez. Então, tente, erre, passe vergonha se for preciso, mas faça. Se arrependa do que você fez, né? É aquele clichêzão, né? Não do que você não fez. Mas é isso, gente. Eu precisei ter uma crise para eu conseguir perceber que nunca é tarde para a gente tentar fazer alguma coisa. E que eu preciso parar de ser
tão rígida comigo, né? E me cobrar tanto por algo que eu acho que as pessoas estão esperando de mim. Isso é um processo, tá, gente? A gente não deixa de se importar com o que as outras pessoas estão pensando sobre a gente de uma hora para outra, né? Então é isso. A partir de hoje, eu liguei o exploda-se para as pessoas, né? Eu vou fazer o que eu quero fazer. Entendeu? E é isso, gente. Esse é um recado que eu queria deixar aqui e eu achei importante, muito importante gravar esse vídeo, porque eu sei que eu não sou o alecrim dourado, a única pessoa da face da Terra que passa por esse tipo de situação, entendeu? Tem muita gente que deixa de fazer coisas, de iniciar projetos, de postar vídeo, porque tem vergonha do que a outra pessoa vai pensar ou do que a outra pessoa vai falar. Eu sou essa pessoa, eu já deixei de fazer isso. Então, não deixe, poste, faça, grave, se aventure, entendeu? Faz o que te deixa feliz. Esse é o meu recado. Eu juro que eu vou parar de falar, gente. Eu vou parar de falar. Eu falo pra caramba. Por isso que eu não posso ter um canal no YouTube. Entendeu? Vai ser o quê? A Bíblia da Jaqueline. Mas, gente, brincadeiras à parte, esse é um assunto muito sério e, realmente, ainda estou em fase de evolução e melhora para muita coisa. Eu tenho muita coisa ainda para aprender, eu tenho muita coisa para passar, mas eu acho que eu não podia deixar de compartilhar essa minha visão e essa minha dificuldade que eu tinha. E sim, gente, esse é o vídeo para falar e para desabafar que sim, pessoas que vão comentar por aí. Eu sou uma mulher de 36 anos que joga videogame, mas eu também trabalho, mas eu também limpo a casa, mas eu também tenho a minha vida normal como todo mundo, não deixei de fazer essas coisas. Eu desenho, eu faço escultura, eu faço coisas que me deixam feliz, que me deixam com a minha saúde mental tranquila. Porque gente para atazanar a saúde mental da gente é o que mais tem, né? É isso, gente. Essa é a reflexão de hoje. Muito obrigada. Obrigada por quem me aguentou até aqui no final do vídeo. E é isso, pessoas. Não deixem de fazer as coisas por causa dos outros.